Olá! Hoje a proposta é um colete adulto em jacar na frente, costas lisas, da medida ao acabamento, com muitas dicas durante a confecção. Vamos trabalhar? Primeiro passo, então, para que eu faço a amostra? Para saber a regulagem, para experimentar o ponto e para ver quantia de pontos, quantia de carreiras, fazer uma continha para acertar bem a quantia de pontos que eu vou pôr na blusa ou na peça que eu tenho que fazer. Aqui é um colete. Então, se eu não tenho base de regulagem, eu vou começar a testar na peça, vai ficar estranho. De repente eu comecei lá com uma regulagem 10 e depois achei que ficou muito frouxa e baixo a regulagem na peça. Quando eu entrego para a cliente, ela vai dizer, mas por que aqui embaixo está tão mole e aqui em cima mais? Deu algum problema? Aí você fica sem saber. Ou começa e desmancha na peça. Para quê? Faz uma amostra. Se é perda de tempo, eu acredito que não, porque daí você tem uma peça mais certa. Não quer dizer que depois você não vai precisar medir a peça. Sim, vai precisar, mas você tem uma base mais científica, vamos chamar assim, para colocar a quantia de pontos exata para tua blusa, ou teu colete, ou o que for. A cliente aqui me trouxe uma lã que eu não conheço. Ela trouxe em bolota. Foi uma peça desmanchada. Ficou algum tempo na bolota bem... Eu refiz algumas bolotas para tirar o enrolado. Até que essa aqui não ficou tão... Essa eu não refiz. Não ficou tão arrepiada. Porque quando você desmancha uma peça que já foi passada, o fio fica todo cheio de ondinhas. Quando você vai tecer um fio cheio de ondinhas, ele não fica muito bom. Mesmo que depois você passe ele para assentar, ele não fica muito bem. Então, o ideal é deixar bem enrolado. Quando você enrola, apertar mesmo, que daí ele vai desaparecendo as ondinhas com o tempo. Existem outros métodos. Se alguém conhece mais algum método para tirar a forma de ondinhas que uma blusa, uma linha usada tem, coloca nos comentários, porque é sempre bom compartilhar métodos. Antigamente a gente fazia meadas, enrolava meadas, amarrava, lavava, deixava secar, às vezes até passava na máquina de centrifugar para que a lã secasse, deixava estendida, fazia bolotas e depois passava no enrolador de cone, puxando bem. Só que é um trabalho bem mais demorado. Eu não tenho ninguém para me segurar uma meada, por exemplo, para abrir a meada depois. Então, é mais uma complicação. Então, eu faço a bola bem apertada e vou dando tempos. Uma blusa que foi desmanchada não é feita já no dia que me trazem. Eu preciso de tempos para enrolar e fazer novamente bolotas, espichando o ponto. Depois eu passo no enrolador, ou no enrolador manual, ou enrolador de cone. Mas essa bolotinha aqui não precisou. Não vou usar antena, então eu vou deixar ela em bolota mesmo aqui. A lã é meio grossa. Eu vou começar com a regulagem 9. Depois eu vou vendo se ela fica muito folgada, eu vou baixando. Se fica muito apertada, eu vou para 10. Então, coloco uns pontos. Vou fazer... Aqui eu acho que é muito vazado. Então, 9 é uma regulagem alta. Vou baixar para 8. Deixa eu pôr o pente aqui, porque tá complicadinha essa linha. Uma forma também de colocar o pente, ao invés de engatar ele no sentido dos dentinhos, é colocar ao contrário.
os dentinhos para frente. E cuidar para não se espetar. Vou pôr peso. Me parece que a regulagem 8 é ideal. Deixei a minha amostra descansando, depois conferi a medida. Quantos pontos colocar? Eu preciso ter uma medida da peça. Aqui eu tenho a medida, na pessoa eu medi, deu 96 de quadril ou de busto, porque é um colete. Eu faço sempre costas e frente, então são duas partes da peça, dá 96. Metade de 96, 48. O cálculo eu vou em cima desse 48. Então, a minha amostra eu tinha colocado 40 pontos. Esses 40 pontos deu 16 centímetros. Aqui eu tenho 48 centímetros, mas eu não sei quantos pontos colocar. Então, faço um cálculo, uma regra de 3 simples ou uma operação X. 40 vezes 48. Ou ao contrário, 48 vezes 40. 0, 32, vai 3, 16 mais 3, 19. Aqui eu tenho essa quantia. Dividido, qual é o outro número que eu tenho? 16. Então, divididos por 16. Isso vai me dar a quantia de pontos. Eu usei a calculadora, daí deu exato. Deu exatamente 120 pontos. Porque aqui eu tenho pontos, eu tenho que achar pontos. Centímetros, 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 centímetros. Quantos pontos eu vou pôr para... quantos pontos eu vou pôr para 48 centímetros? 120 pontos. É essa quantia de pontos que eu vou lá para minha máquina colocar na barrinha e fazer a barra. Próxima conta que eu vou fazer é a do comprimento. Então, eu quero saber quantas carreiras. Continuo com a trena depois medindo à medida que eu vou fazendo o trabalho. A minha amostra eu fiz 50 carreiras. Eu não sei quantas carreiras eu vou precisar, mas essas 50 carreiras deu um total de 13 centímetros. E eu sei que eu vou precisar fazer 58 centímetros de comprimento para terminar o meu colete. Então, como é que eu faço? A mesma coisa. 58 é uma regra de 3 simples ou uma operação X. 58 vezes 50. 50 carreiras que eu já tinha feito na minha amostra. Essa também. 5 vezes 8, 0 vezes 8, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 25 mais 4, 29. Eu tenho esse total que eu vou ter que dividir por 13. Usando a calculadora, deu mais ou menos 223 carreiras. 223 carreiras entre comprimento até a cava e comprimento até o ombro. O total, então, daria 223 carreiras, ou arredondando 220. Ok? Então, primeira conta que foi feita, a da quantia de pontos, que deu 120, bem redondo até. Então, é esse ponto que eu vou colocar na máquina e fazer a barra. Selecionei, então, na frontura e na máquina, 120 pontos. Quando é lã grossa, eu não posso fazer uma barra 2 e 1, por exemplo. Selecionado 2 por 1. Porque ela pesa muito para a máquina despachar os pontos.
Então, é melhor fazer um por um, que nós conseguimos uma barra razoável, ainda mais que ela não vai comprimir tanto em função de ser um colete. Uma coisa que sempre me perguntam é qual é a posição da alavanca aqui, dessa alavanquinha de deslocamento. Eu começo observando as agulhas. Não adianta eu te dizer, olha, coloque no entremeio. Para máquina, você precisa testar de máquina para máquina. A minha, eu coloquei bem lá no P e coloco as agulhas assim para cima, que elas não esbarrem uma na outra. Opa! Que elas não se encontrem uma na outra, muito próximas. Para outras máquinas, eu já trabalhei que eu deixando no P, ela ficava muito próxima. Então, na hora que passa o carro, ela vai acabar até se entortando. Então, essa forma de achar em qual posição colocar, você precisa ir testando. Às vezes, essa posição que eu tenho aqui, você vai achar no entremeio, não bem em P nem em H. Então, é de máquina para máquina. Mas, normalmente, a 1 e 1, a gente faz bem lá no fundo. Se a tua máquina não é assim, você tem que adaptar a tua realidade a posição dessa alavanca de deslocamento. Ela serve para colocar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, as agulhas para não se encher, para não se chocarem e não acabar quebrando a agulha. Certo? Eu vou trabalhar fora da antena e vou começar a barra na regulagem 2, porque é uma lã grossa. Se eu deixo na antena, ela pesa mais ainda. Ligo no cavo o primeiro parte, ergo na frontura o primeiro PR, em sentido transversal. 2 carreiras. Desligo parte, desligo PR. E agora faço carreiras até 20 carreiras, eu vou tecendo a malha e depois transporto para a máquina. Fiz a barra, passei os pontos para a máquina. Agora vou tecer na regulagem que eu fiz a amostra, foi na regulagem 8, eu vou tecer até a cava, cerca de 34, 35 centímetros, sempre reto. Depois eu faço a cava e sigo até o comprimento até o ombro, com 58 centímetros. As costas vão ser lisas, então é só tecer. Vou começar fazendo o ombro de um lado e do outro. Carro em suspenso, elevo 6 agulhas para o lado esquerdo. Elevo 6 do lado direito. E assim até completar cerca de 27 agulhas, já está o suficiente aqui para mim. Vinte e sete é aqui. Essa quantia de pontos aqui no centro é o suficiente para a nuca, no caso de um colete. Então, 27 pontos para ombro já está o suficiente. Baixo os pontos, trago o carro, remalho todos. Como a lã é grossa, eu não vou fazer acabamento duplo, porque lã grossa, o acabamento ele não se assenta, ele fica meio cheinho, meio gorduchinho, e isso não dá para ser num colete masculino. Então eu vou fazer um sim, um não, igual a barra, e costurar depois. Então, ao invés de deixar em linha de outra cor, remalho tudo,
Se a lã for fina, que dê para colocar os pontos novamente e fazer um acabamento duplo, posso deixar aqui em linha de outra cor, mas não é esse o caso nessa peça aqui. Então, eu vou remalhar tudo e já fazemos a frente. Estou fazendo a frente em jacar. Fiz a barra normal e aumentei internos 3 pontos de cada lado, ou seja, 6 pontos a mais do que a parte das costas. Eu vou fazer um ponto jacar, que nós já fizemos uma amostra dele num vídeo recente. Esse ponto é bem masculino, o motivo, e ele vai ficar centralizado na altura do decote. O decote vai ser em V, então o desenho que ele forma, eu calculo colocar os pontos na máquina de forma que esse desenho, o biquinho do losango, coincida com a agulha que vai ser o início do meu decote em V. Nas costas, eu fiz 136 carreiras, até a cava. Na frente, eu vou fazer só 132, porque malhas em jacar esticam em altura. Então, eu vou dar um desconto ali de 4 carreiras apenas, porque na hora da costura eu não posso ter uma diferença muito grande, porque senão vai faltar pontos de um lado na hora que eu estou... vai faltar carreiras de um lado na hora que eu estou costurando. Bom, zero meu marcador de carreiras, porque eu cheguei na hora do decote e cava. Antes de começar a pensar em decote, eu já vou remalhar, tanto de um lado quanto do outro, os pontos para cava. Nas costas, eu remalhei 8. Na frente, eu vou remalhar 10. Descarto essas agulhas que foram remalhadas. No outro lado, eu vou remalhar sem fio. Ou posso pegar um fio avulso para remalhar. Meu trabalho vai ser um decote em V. Então, agora chegou a hora de tirar os pontos da máquina, esses do lado esquerdo, e fazer apenas o lado direito. Para começo, quem está iniciando em tricô, é ideal começar com um ponto que seja fácil de reconhecer o desenho dele, como esse daqui. Você acompanhou o desenho desde a base, desde a carreira depois da barra, e você sabe que ele vai formando losango. Dá para perceber aonde vai ser o próximo ponto aqui.
Você precisa saber disso para, na hora que voltarem esses pontos para a máquina, reconhecer quais são as agulhas que foram colocadas e onde ela foi colocada. Se você já começa com um desenho muito elaborado e não consegue determinar, às vezes se perde nessa operação aqui. Então, essa agulha aqui vai ser a agulha do biquinho do meu decote. Então, eu já vou deixar ela para o lado. A mesma quantia de pontos que eu tenho para a direita, eu tenho para a esquerda. Vou tirar com linha de outra cor apenas a parte da esquerda. Para tirar com linha de outra cor, eu preciso elevar essas aqui primeiro, da direita, e passar o carro com linha de outra cor nas demais. Então, ponho o carro em suspenso, ponho o carro no H, que é o suspenso aqui para mim, baixo essas agulhas e tiro com uma linha contrastante. O meu aqui não é contrastante, então eu vou achar uma que seja. Acho uma linha que seja diferente das que eu estou fazendo aqui o jacquard, porque senão depois para colocar de volta é muito complicadinho. Tiro com uma boa quantia de fio de outra cor. Se eu estava trabalhando com o peso e o pente, eu tiro ele agora, antes de tirar os pontos da máquina. Porque eu não vou usar pente grandão para todos esses pontos, porque eu só vou trabalhar com um lado menor. Então, tiro o pente. E tiro os pontos da máquina agora. A próxima, essa parte que nós tiramos aqui, ela vai entrar novamente na máquina, depois que eu terminar a direita, ela vai entrar exatamente aonde ela foi tirada, ou seja, da agulha 0 em diante. Para eu trabalhar essa parte agora que estava em jacquard, eu preciso baixar manualmente os pontos. E selecionar o carro, com o carro L, sem fio nem nada, selecionar novamente as agulhas. Por isso que eu deixei o carro à esquerda, para selecionar a carreira aqui. Nossa, que complicado. Não é, depois que você pega fez uns 2, 3 coletes, você já vai tirar esse problema de decote em V da cabeça. Vai se tornar super fácil de fazer. Então, não coloque o medo antes, porque senão você não consegue fazer nada, absolutamente mesmo. Dá uma olhadinha lá na cartela agora, antes de mexer qualquer coisa. Veja e anote em que carreira ele parou, em que carreira, em que número aqui da carreira parou essa altura, essa carreira agora que nós tiramos em linha de outra cor. Porque quando eu voltar essas agulhas para a máquina, precisa estar exatamente nessa carreira aqui, a cartela, ok? Então, vamos anotar. Quem não tem o hábito de anotar as coisas, acaba perdendo muito tempo para achar a posição do ponto exato. Ligo o KC, a cartela não vai girar, e ligo os dois partes, porque eu estou sem fio nenhum no meu carro. E não posso derrubar essas agulhas. Não posso derrubar esses pontos. Vou para a direita, ele selecionou as agulhas que vão trabalhar agora. Ligo o MC, ele já desliga o parte. Coloco o fio novamente na máquina de acordo com o que estava, a cor de fundo e a cor fantasia.
Zero o meu marcador de carreiras, caso eu não tenha zerado ainda. E faço 2 carreiras. Agora eu vou fazer diminuições, tanto decote quanto cava. Na cava, 4 diminuições. Então, mas não são diminuições na última agulha. Eu vou fazer com o transportador de 3. Transporto uma e 2 ficam ajudando a formar o desenho da cava. No decote, a mesma coisa. Eu vou transportar com o transportador de 3, eu vou diminuir apenas uma e 2 vão formar um desenhinho ali. Que pontos estavam para cima? Eu olho as vizinhas dele, porque eles se repetem, eu olho o outro motivo e refaço aqui. Qual agulha precisa estar para cima? 2 carreiras. Nova diminuição na cava. E nova diminuição no decote. Caiu meu ponto. É só apanhar. Não posso deixar essas agulhas para baixo, porque elas vão ficar um motivo diferente do que deveria. Olho o outro motivo, o outro desenho aqui do lado, esse se repete. Então, copio a mesma conformação. 2 carreiras. Nova diminuição na cava. Nova diminuição no decote. Sempre acertando o ponto. E assim eu fiz. Essa é a 4ª diminuição na cava. E eu vou fazer somente no decote de aqui para frente. Eu sempre estou fazendo a cada 2 carreiras no decote, para ele ser um decote aberto, até eu chegar em 27 agulhas aqui para ombro. Cheguei em 27 agulhas, paro de diminuir no lado do decote. Eu vou pôr um pequeno pente aqui, com um pezinho, porque ele já estava para baixo trabalhando com pente. E eu quero que ele continue trabalhando bem. Então, vou fazer diminuições no decote até chegar a 27 agulhas. Vinte e 27 agulhas na máquina, agora eu paro de fazer as diminuições e sigo reto até completarem as 80 carreiras para ombro, até o ombro. Da mesma forma que eu fiz menos carreiras até a cava, aqui também eu não vou fazer até 80. Eu cheguei em 76, porque jacquard estica no comprimento. Então, para não ficar um decote maior do que a parte das costas, eu fiz apenas 76, 4 carreiras a menos. Vou fazer o ombro. Para ombro,
Máquina em suspenso. Continuo com jacquard. 6 pontos, 2 carreiras. Ergo novamente 6 agulhas. Desligo o MC, desligo o cassê e tiro o fio fantasia. Levo o carro para a direita e remalho. Terminei uma parte do colete, agora retorno os pontos que tinham sido tirados em barra limpa, retorno para a máquina. Lembra? Eu tinha tirado da agulha 0 em diante, então é nessa agulha que eu vou ter que colocar novamente. Pontos colocados. Agora eu vou olhar em que carreira eu parei a cartela nessa altura. Olhei na minha anotação, carreira número 13. Volto a cartela para a carreira 13. Carro está à direita, mas eu vou precisar que ele fique à esquerda. 2 parte, passo o carro. Ligo o cassê que vai selecionar. A cartela girou, então não posso deixar que ela gire. Ela estava na 13 e é essa carreira que tem que voltar. Voltar da esquerda para a direita sem girar a cartela. Para que ela selecione exatamente os mesmos pontos que estavam selecionados na hora que eu tirei esses pontos da máquina. Deixa eu virar isso daqui, para ela não engatar agora na primeira carreira. Coloco os fios principal, 0 marcador de carreiras, fio principal, ligo a máquina no jacquard. Fio fantasia no lugar que ele precisa entrar. Segura essas duas pontas embaixo, porque elas não têm a firmeza ainda. E levo o carro para a esquerda. 2 carreiras, começo a fazer 4 diminuições aqui, na altura, no lado da cava. Uma diminuição a cada 2 carreiras. E no lado do decote, uma diminuição de 1 ponto a cada 2 carreiras. E assim eu faço esse lado da mesma forma que eu fiz o anterior. Aqui esse ponto subiu sem querer. Lembra de olhar o desenho para que esse lado também tenha a diminuição com o desenho correspondente.
É muita complicação. Não, não é. Não coloca que é complicado, que daí você já desiste antes mesmo de começar. Todo o trabalho precisa de atenção. Essa foi a minha última diminuição na cava. Agora eu só vou fazendo as diminuições no decote. Mas antes de seguir, eu levo esse trabalho todo para dentro, entre máquina e frontura aqui, para eu conseguir colocar um pente, porque o outro lado foi feito com pente. E esse lado de cá também precisa. Como tem muitos fiapos, tem que tomar cuidado na hora de entrar a malha, para que não repuxe nenhum. Caiu. Pente e o pezinho pequeno. E assim eu vou fazendo até 76 carreiras, que foi o que eu fiz no outro lado. Sempre diminuindo 1 ponto a cada 2 carreiras, até 27 pontos. Até sobrarem 27 pontos. Setenta e seis carreiras, carro em suspenso. Pontos para o ombro em suspenso também. Faço o ombro. Desligo o colorido, que é o... Desligo o MC, tiro o fio fantasia. Remalho todos os pontos. Antes de remalhar, tirar pente. Feita a parte da frente e a parte das costas do colete, agora é hora de fazer o acabamento. Como é muito grossa a lã, eu não vou fazer acabamento duplo, eu vou fazer acabamento simples, como a barra, feito na frontura. Como é que eu calculo quantos pontos colocar? Bom, bem simples. Eu já tenho a parte das costas com frontura, com pontos. Aqui foram 120. Então, eu pego a minha frente, a cava, coloco esses 120 espichados, porque acabamento geralmente se coloca ele não sobrando pontos. Coloca-se no exato. Então, eu dobro as costas e coloco na altura da cava, contornando a cava da parte da frente ou da parte das costas, tanto faz. Desde a pontinha onde começou o remalhado até o ombro. Estico e meço. Aqui, 120 pontos, e colocaria tanto parte de frente quanto parte de costas. Então, é esse o acabamento que eu vou fazer, colocando 120 pontos na frontura e fazendo uma barrinha em avulsa, que vai ser costurado aqui depois. Só que a quantia de carreiras, 20 é muito, para eu deixar para um acabamento
masculino ainda por cima. Se fosse feminino, manga reta, até um modelinho daria. Mas 20 carreiras é muita carreira. Então, eu vou fazer ou 10, ou 12, ou 14, que me dá um acabamento razoável em altura. Eu vou fazer 12 carreiras de cava e talvez 12 carreiras também de decote. Então, primeiro eu faço o acabamento das cavas. Feito o acabamento das cavas, eu já tenho ele como base para fazer quantia de pontos para decote. Costuro os ombros. Aqui eu só alinhavei porque eu costuro na remalhadeira. Então, alinhavei os ombros, deixo o meu decote aberto. Pego aquele acabamento de cava que já foi feito, aqui foram 12 carreiras. Tiro com bastante linha de outra cor. E vou contornando o meu decote, espichando também, não posso deixar ele encolhido. Eu vou espichando porque decote também, o acabamento deve ser menor do que o buraco que tem ali. Vou espichando e vou vendo quantos pontos eu vou precisar para fazer o decote. Considero aqueles pontos que eu fiz na cava, como vai faltar, né? Porque o decote dá para ver que ele é maior do que o tanto de cava, e vou fazendo, espichando e colocando e vendo quantos pontos eu vou precisar para decote. E faço o acabamento também avulso. E depois eu costuro a mão. Ok? Se a linha for fina, não grossa que nem essa, eu posso fazer o acabamento duplo colocando os pontos na máquina. Eu já tenho um vídeo que mostra exatamente como fazer o biquinho aqui do decote em V, que ele fique limpo, que ele fica muito bonito. Eu vou deixar na descrição como fazer o acabamento duplo em máquina, que ele fique com o biquinho para decote em V. Ok? Quem vai fazer dessa forma, porque a lã é grossa, eu também vou deixar na descrição como costurar esse tipo de acabamento avulso em decote V, ou até redondo, ou o que for, e cava. Certo? Depois de costurado os acabamentos em cava e decote, deve-se passar a malha aberta, mas só depois que coloco os acabamentos ali. Ok? Eu vou fazer isso e mostro em seguida. E aqui o nosso colete, depois de passado, costurada a lateral, costurado o acabamento. Aquele detalhe que nós fazemos na diminuição até uma certa altura, para dar o tanto de pontos do ombro, e depois seguindo reto, forma esse desenho aqui. Aquilo que eu falei sobre como colocar a cartela de forma que fique o ponto central dela no biquinho, quando é decote em V, é bom que coloque sempre a disposição das agulhas para fazer esse desenho aqui, ó. Igual para um lado, igual para o outro. Certo? O acabamento costurado, apenas simples. Quando a malha permite, quando a linha é mais fina, mais maleável, dá para fazer o acabamento duplo. Mas quando é muito grossa, o acabamento simples é o ideal. Aqui foram 12 carreiras de sanfoninha, um por um, e isso ajuda a fechar um pouco o decote, mas não é fechar demais, porque colete precisa ter uma certa abertura. Certo? Então, à medida que ele tem 96 centímetros de busto, ou quadril, não chega a ir ao quadril, então é busto. Comprimento 58, eu fiz 120 pontos nas costas. Na frente eu aumentei mais 6 pontos, para dar
um pouco mais de largura, porque o jacquard tende a puxar em função dos fios que ficam aqui por dentro. E isso também, na hora que você está passando, passa sempre no sentido horizontal, no sentido do fio, para puxar o fio, não no sentido do comprimento da peça, porque senão você vai desbeiçar ela ainda mais. O jacquard tende a aumentar em comprimento e diminuir em largura. Por isso tem que se tomar cuidado quando costas são lisa e frente em jacquard, principalmente quando tem uma trama que o fio é comprido, como em alguns pontos aqui. Em algumas carreiras o fio é bem comprido, então é preciso tomar cuidados assim. Fiz 120 pontos, 136 carreiras, porque a minha regulagem era 8, uma regulagem alta. Cava, eu fiz 80 carreiras, 27 pontos de ombro. Para esse modelo ficou perfeito. Pesando em lã grossa, deu 352 gramas, 350 gramas. Tanto a preta que ela trouxe, quanto a cinza que eu coloquei. Essa é uma lã que foi desmanchada de uma blusa, então ficou muito tempo passando de bolinha em bolinha, apertando bem. Não se percebe que ela foi desmanchada. Mesmo enquanto eu tecia, não se nota que ela foi desmanchada, porque quando uma blusa é passada e desmanchada, ela fica toda, uma lã fica toda enrugadinha. Essa, depois de muitas vezes passada na bolinha e apertando bem, ela ficou quase lisa. E a malha parece como se não estivesse sendo refeita, não estivesse sendo reaproveitada a linha. Então, nosso trabalho para hoje é esse: colete adulto. É masculino porque é encomenda, mas pode ser feito do mesmo modelo, até o mesmo desenho, caso queira, para feminino. Não tem diferença de masculino para feminino na confecção do colete. Ok? Bom trabalho!